Nós estamos nesses dias falando a respeito de viajando pela Terra Santa, compartilhando alguns locais que nós, como caravana aqui da igreja, tivemos. E hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês conosco. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a vida de cada um, que você se sinta bem e que Deus possa realizar na sua vida aquilo que tem realizado na nossa. O Evangelho de João, capítulo 6, registra um dos milagres que Jesus realiza justamente naquela região que temos visto nesses últimos dias, em torno do Mar da Galileia. Nos diz assim, João, capítulo 6, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com eles, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E respondeu-lhe Filipe: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos cada coração, Tu conheces a realidade. E agora que o Espírito Santo de Deus torne essa palavra viva nas nossas vidas, nos nossos corações. É o que Te pedimos para a honra, para a glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Quando você visita as margens do Mar da Galileia, você encontra um lugar chamado Tábita. É essa foto que você tem aqui no informativo. É no interior de uma igreja, um monastério beneditiano hoje. A Bíblia diz que Jesus desceu o monte, Jesus ensinou o povo do monte. Essa vista que você está vendo é uma foto tirada de cima do monte. Lá embaixo está o Mar da Galileia. E quando você começa a descer esse lugar, você vai até um local que hoje é conhecido como Tábita. Pode passar mais uma foto. E aqui você começa a descer o monte e você pode perceber que tem um caminho, ali estão alguns peregrinos. O governo de Israel fez para os turistas um caminho pavimentado de pedras para que você faça o mesmo trajeto. Semana passada nós falamos do Mar da Galileia, semana retrasada falamos de Cafarnaum. Deste lugar, não foi colocado aí nas fotos um mapinha que eu tinha botado, mas se você sair desse lugar, você passa pelos montes das Bem-aventuranças e a uns 3 quilômetros aproximadamente, se fosse em linha reta, é óbvio, você chegaria na entrada da cidade de Cafarnaum, que nós já falamos aqui dia desses a respeito disso. Então é tudo uma coisa muito próximas umas das outras, pode tocar mais adiante. Então essa vista lá embaixo está aquele mesmo trajeto que a gente viu. Então você pode fazer o mesmo caminho que se entende que Jesus caminhava, seguia. Pode passar. Aqui está então uma placa dizendo que este lugar, Tábita, é um monastério beneditiano, que hoje é uma igreja alemã que cuida. Toca adiante. Aqui estamos nós na entrada, antes de entrarmos. Ali embaixo você vê uma pedra
Eu tinha colocado uma outra foto de uma pedra, mas também não está aí agora. Eu até brinquei com a Eliane. É uma pedra muito grande e em cima tem uma outra pedrinha cônica, redondinha, assim, que deve ter mais ou menos um tamanho assim. Se colocava um eixo de madeira nela e as mulheres giravam em torno daquela pedra grande ali, ó, era o triturador, era a centrífuga, era o liquidificador. Eu até perguntei para a Eliane se ela não queria ter um desse em casa, né? Mas ela achou melhor não. Por isso que Jesus, certa feita, Mateus registra que ele diz que a vinda do homem será de uma maneira tão surpreendente que estarão duas mulheres moendo no moinho, e uma vai e a outra fica, porque havia necessidade de duas pessoas. Toca adiante. Aqui é o interior dessa capela. Você vai ver que ele tem um altar, embaixo do altar aparece uma pedra rústica, uma pedra bruta. A tradição nos diz que esse local é o local, aquela pedra ali, é a pedra onde Jesus repousou os 5 pães e os 2 peixinhos que esse menino trouxe. É óbvio que isso é a tradição, é óbvio que a gente não tem certeza. Mas para vocês terem uma ideia, foi descoberto pela arqueologia um diário de uma mulher chamada Égídia, uma peregrina que no século III, melhor, século IV, no ano 300 e poucos da nossa era, ela fez uma peregrinação e ela escreve no seu diário, que foi encontrado há alguns anos atrás, que ela visitou essa região de Tábica e lá ela contando que ela visitou já uma capela, uma pequena igreja construída em cima dessa pedra. E ela diz que, ela contando, ela escrevendo lá no ano 300 da nossa era, que já se considerava aquele local onde Jesus Cristo havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa igreja que essa mulher visitou foi destruída em uma das invasões daquela região pelo século IV. Depois ela foi reconstruída no século VI, um pouco maior, e voltou a ser destruída de novo pelas invasões que a região sofreu e nunca mais se descobriu ao certo, até que no século passado os arqueólogos começaram a procurar e descobriram as ruínas, os alicerces justamente dessas 2 capelas. A menorzinha, que provavelmente foi essa que essa peregrina Égida escreveu no seu diário, e uma um pouco maior. E foi reconstruída essa capela que vocês estão vendo. Toca adiante. Que vocês estão vendo que foi reconstruída em cima das ruínas daquela construção maior. Então, é uma história que transpassou a centenas de milhares de anos. O nosso país tem 500 anos. Aquele local, para vocês terem uma ideia, tem mais de 1.500 anos de existência. Essa oliveira plantada no jardim, dentro já do espaço, do átrio dessa construção, representa o pão. E se vocês olharem mais à direita de vocês ali, tem um laguinho ali, tem um pouquinho de água e tem alguns peixes, que é a mesma a árvore dessa foto aqui. Então, isso tudo para representar os pães e os peixes. Toca adiante. Aqui é o interior dessa igreja. Tem mais uma? Existe um mosaico, e esse mosaico é antiguíssimo, e o artista fez ali, representou os 2 pães, e aquele cesto no meio estavam os pães. Mas se você observar, a gente vê que não tem 5 pães lá dentro. Ele fez apenas 4 pães. E uma das coisas que era a intenção do artista representar que Jesus era o 5º pão. Porque se você continuar lendo o Evangelho de João, logo adiante Jesus fala ao povo que o procura. Ele diz, vocês estão me procurando porque eu matei a fome de vocês. Mas eu quero que vocês entendam que eu sou o pão que desceu do céu. É o que essa música que as meninas acabaram de nos mostrar, coreografando ela, de que existe um pão que descedenta, que sacia, melhor dizendo, a nossa fome existencial. Por isso que o artista, quando fez aquele mosaico que é antigo, tem uma idade mais antiga que o nosso país, ele fez representando apenas 4 pães, porque o 5º pão seria o próprio Jesus. Não sei se tem mais alguma foto. Tem? Aqui é a mesma árvore que vocês viram aí. Pode tocar adiante? Tem mais uma? Não. O Evangelho de Jesus, ele tem uma mensagem para todas as circunstâncias da vida do homem. E observem a pergunta que Jesus faz para Filipe. Ele diz, onde compraremos pães para dar a essa multidão? Onde compraremos pães para lhes dar de comer?
Essa continua sendo a pergunta de quem hoje precisa sustentar a sua família. Quem hoje precisa manter a sua vida com dignidade. Hoje pela manhã ainda conversava com um irmão antes do culto começar e ele me contando que a sua empresa começou a reduzir o quadro em 30% e ele foi um dos que foi mandado embora. A crise que o David acabou de falar alcançou a sua empresa. Então hoje essa questão que Jesus está colocando diante de Filipe, diante dos discípulos, é a que tem assolado muitas vidas hoje. Onde encontrar pão? É a pergunta que faz quem tem que sustentar a sua família. É a pergunta que faz um trabalhador diante da crise pensando o que vai ser. Percebo que a minha empresa, percebo que os meus negócios estão enfrentando uma situação onde as coisas não estão bem. É a pergunta que uma pessoa desempregada faz. É a pergunta de um menino, da menina que se formou no seu Pronatec, no seu curso técnico, na sua faculdade e agora não consegue encontrar uma colocação, não consegue encontrar um lugar onde ela possa desenvolver a sua profissão. Por isso, essa mensagem de Jesus está tratando justamente do problema da falta de recursos. Jesus está falando justamente do problema da questão da subsistência, da questão financeira. Gente, Jesus nunca nos prometeu que nós viveríamos uma vida isenta de enfrentarmos problemas e crises. Porque é impossível um mundo caído, é impossível um mundo onde o homem, o ser humano se perdeu, se distanciou de Deus, aonde o pecado impera. A gente não tem problemas. É impossível você viver nesse mundo. Por quê? Porque essa é a realidade. Todos nós precisamos entender e compreender que essa é a realidade que mais cedo ou mais tarde todos vamos enfrentar. Por isso que Jesus afirma, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão passar, ele não diz talvez, é uma possibilidade, não. Ele nos diz, vocês vão passar aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Por isso que muitas vezes Deus nos coloca diante de certos problemas, Deus nos coloca diante de certas circunstâncias, porque Ele tem um objetivo específico. Ele quer trabalhar na minha, na sua vida. É preciso que a gente entenda que Deus está querendo construir, acima de tudo, o seu caráter. Ele quer que eu e você sejamos homens e mulheres que cresçam, tenhamos maturidade. Por isso que João, quando escreve esse evangelho, esse texto que acabamos de ler, ele escreveu isso lá no ano 90 da nossa era, aproximadamente uns 50, 60 anos depois desse evento. E agora, quando ele está escrevendo, ele diz, Jesus chegou para nós e disse, onde vamos comprar pão para essa gente toda? Mas ele complementa no verso 6 dizendo assim, mas isso ele dizia para o experimentar, porque ele sabia o que estava fazendo. Você já parou para perceber que talvez a situação que você está enfrentando, a crise que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando é algo que Deus está experimentando a sua fé? Gente, nós precisamos entender que para crescer nós temos que sair da teoria. Eu me lembro que lá nos anos 80, para uns aqui nem eram nascidos, quando eu me formei no meu curso técnico, eu me lembro que eu saí da escola e saí com a cabeça desse tamanho, porque eu ouvia professores dizendo, não, isso é importante, aprenda isso, aprenda aquilo outro. E quando eu caí no mercado de trabalho, tudo que me diziam que era importante não servia de nada. E eu nunca tinha trabalhado, até às vezes o meu guri diz, bah, pai, um baita homem desse nunca tinha trabalhado, e realmente eu não tinha trabalhado, eu não tinha experiência. E quando caí no meu ramo, que era o ramo de eletrotécnica, eu não sabia nada de nada, porque eu não tinha experiência. Jesus está querendo que eu e você não sejamos teóricos da fé. Ele não quer que eu e você vivamos uma vida onde a gente tem muita teoria, mas não sabe nada. O cristianismo é algo de sobrevivência, é algo de vivência. Todas as suas teorias que você tem a respeito de Deus precisam ser vivenciadas e experimentadas.
Porque se a tua teoria não for vivenciada e experimentada, não serve de nada. Por isso que muitas vezes Jesus dizia: venham e vejam, venham e experimentem. Quem quer precisa comer, quem quer precisa beber, quem quer precisa tomar a sua cruz. Não existe cristianismo apenas de leitura, apenas de conhecimento teórico. É preciso sujar as mãos. Por isso que Jesus nos coloca muitas vezes diante de problemas insolúveis. Ele nos coloca diante de situações que humanamente são descabidas. Ele chama os seus discípulos. Gente, nós devemos estar aqui em 800, 900 pessoas, vamos aí arredondando, certo? Imagina se eu chegasse agora e dissesse: ô Fábio, tu tem o café aqui no centro, você pode visitar ali na galeria. Como é que é o nome da galeria mesmo? Porcelo. Uma hora dessa, tome um café lá, você vai ver que ele tem alguns quitutes maravilhosos. Agora você imagina que eu chamo ele aqui e digo assim: Tchê, nós precisamos dar um lanchinho para todo esse povo aqui. Ele não vai coçar o cabelo porque ele é careca, mas ele ia dizer: pastor, aonde eu vou tirar para alimentar isso tudo? Gente, Jesus chama os seus discípulos e disse: temos aqui 5.000 pessoas e nós temos que dar um lanche para eles. Esse é o problema que Jesus coloca diante dos discípulos. Essa é a realidade. Por isso eu gostaria que você percebesse a maneira como Jesus tratou isso, como os discípulos trataram isso, para que eu e você aprendamos, porque cedo ou tarde, eu e você vamos nos deparar com situações que parecem insolúveis. Parece que não existe jeito, não existe saída, mas Deus está querendo nos ensinar. Por isso que ainda hoje, 2.000 anos se passaram, ainda existe um marco, uma história, uma pedra, um símbolo que mostra, que testifica que aqueles que confiam em Deus, buscam em Cristo a solução, são saciados. A primeira coisa que a gente percebe é que Jesus está querendo mostrar a mim e a você que muitas vezes as nossas soluções não são as soluções de Deus. E muitas vezes Ele nos coloca diante de certos problemas para que a gente perceba que quase sempre as nossas soluções são materiais. As nossas soluções são palpáveis, as nossas soluções são racionais. Vejam o que ele chama, Filipe diz: Filipe, onde compraremos pão para dar de comer? E olha a resposta de Filipe. Ele diz: Deus, é Jesus. O problema não é onde. Pode até ter um Carrefour aqui na esquina. Pode ter até uma esquina do pão aqui. O problema não é isso. O problema é o faz-me rir. O problema é grana. O problema é que nós precisaríamos ter no mínimo 200 denários no bolso. Vocês percebam que Jesus está dizendo onde. E Filipe responde que a questão não é onde. A questão é que nós não temos dinheiro. Muitas vezes nós achamos as soluções de Deus muito simplistas. Muitas vezes nós achamos que aquilo que Deus diz na sua palavra é até muito bonitinho. Lança o teu pão sobre as águas. O David acabou de falar. Que você vai jogar os seus pães sobre as águas. Provavelmente um peixe vai comer. Esse peixe talvez vai ser comido por um outro peixe maior e não sei o quê, e de repente o seu filho, o seu neto, um dia vai vir pescar um peixe, vai pegar um grande peixe e vai fazer um grande ensopado. Lança os seus pães sobre as águas, que um dia você vai tê-lo de volta. Isso é muito bonito, isso é poesia. Mas agora, quando isso vem para a minha realidade, no meu problema, eu chego e digo assim: olha, isso na verdade não dá certo não. Eu tenho 10 no bolso e Deus diz que eu preciso contribuir, eu preciso dar, eu preciso dizimar, eu preciso ofertar. Eu vou ficar com menos. Como é que eu vou pegar o que eu tenho e vou repartir com alguém que está necessitado? Eu vou ficar mais pobre. Nós começamos a construir as nossas soluções e a gente sofre demais porque as nossas soluções são complicadas demais.
Quantas pessoas estão dizendo: Deus, eu preciso que tu me ajude, que tu me dê um emprego bom. Senhor, eu preciso de uma grana urgente, mas tem que ser de 1 milhão para fora. Deus, eu preciso de um emprego, mas Senhor, eu já te digo, se não for 7 salário mínimo, 10 salário mínimo, eu não saio de casa. Prefiro ficar em casa assistindo televisão. E a mulher continua trabalhando, porque eu não vou me mexer por menos de 10 salário mínimo. Eu vou me formar. Eu vou fazer o meu curso. E se eu for procurar um emprego, eu não vou procurar um emprego pequeno, não. Porque, afinal de contas, eu sou formado. Afinal de contas, eu tenho uma qualificação. Eu não aceito emprego nenhum se não for para ganhar tanto, para fazer tanto. Eu não arranjo emprego nenhum se não for para ser assim. É a resposta de Filipe. Deus, se não for 200 denários, não tem nada, não. Então, a primeira razão nós percebemos é que Deus quer mostrar que, às vezes, as nossas soluções não são as soluções dele. A segunda coisa é que Ele está querendo que você percebamos que, às vezes, Ele nos coloca diante de situações para que se manifeste a oportunidade de Ele realizar um milagre na sua vida. Você já teve um milagre na sua vida? Você já teve um milagre financeiro na sua vida? Você já fez alguma coisa louca? Alguma vez você já pegou tudo o que você tinha e você deu a alguém, você ajudou uma causa, você abriu mão de algo que deliberadamente iria ser difícil para você? Muitas vezes nós não estamos tendo milagres na nossa vida porque não estamos percebendo que Deus está querendo nos levar a situações, porque Ele quer nos dar o privilégio de vivenciarmos e experimentarmos. Quando Ele coloca aqueles homens diante de uma receita de 5 pães e 2 peixes, tinham 5.000 pessoas no mínimo, eles precisariam de 5.000 pães, eles precisariam de 5.000 peixes no mínimo. Então eles estavam diante de um grande déficit. A sua receita era muito, muito, muito menor do que a sua despesa. Então eles precisavam de um milagre. Deus muitas vezes nos coloca em situações para que eu e você possamos vivenciar um milagre. Mas não apenas isso, Ele quer nos ensinar que o problema, antes de ser meu, antes de ser nosso, é dele. A Bíblia diz que os discípulos estavam tranquilos, tinham descido do monte, tinham passado o dia ouvindo Jesus, o dia já estava se acabando, o dia já estava indo para o final, à tardinha, talvez os discípulos estavam pensando: vou chegar em casa agora, a nega velha está com uma janta boa, a nega velha está com tudo pronto, eu vou chegar em casa, estou louco para tirar esse coturno, esse sapato, lavar os meus pés, tomar um bom banho e tomar um bom café e descansar. Eles talvez estavam pensando, mas nesse momento Jesus disse para eles: vocês me observaram uma coisa? Vocês perceberam que esse povo está conosco o dia todo e estão com fome? Vejam que quem viu o problema não foram os discípulos, foi o próprio Jesus. Antes mesmo que eles imaginassem, Jesus já tinha percebido. Você sabe que Jesus sabe a sua realidade? Você sabia que Jesus já sabia que o governo nosso ia fazer tudo o que fez e botar toda uma nação numa crise? Você sabia que muitos estão perdendo o seu emprego por incompetência do nosso governo, mas que Cristo já sabia disso antes? Será que Cristo é pego desprevenido? Será que Jesus não sabe? Será que a sua situação que você está vivendo, será que o problema que você está encarando é uma coisa que caiu assim e Jesus disse: eu não estava esperando por essa, eu não sei? Não, Ele está querendo que eu e você aprendamos e tenhamos a consciência de que antes das coisas serem problemas nossos, Ele já viu, é problema dele. Você crê nisso? Será que nós confiamos nisso? Aqui estão os discípulos diante de uma situação, mas Jesus os leva a entender isso. Para quê? Para que se manifeste que tipo de fé eles tinham. Jesus coloca você e eu diante de situações para que a nossa fé se manifeste, para que nós tenhamos consciência de qual é o tipo de nossa fé. A nossa fé é um tanto quanto teórica. Gente, eu e você somos muito bons para dar receita para os outros. Eu e você somos muito bons para dizer as coisas para os outros, mas quando a coisa se reverte para nós, a nossa realidade é complicada. Observe o que os discípulos disseram. Jesus disse: aonde vamos comprar pão para dar de comer para essa gente? Filipe disse: Senhor, nem com 200 denários. Mas daí aparece um outro cabra, um pouquinho mais espiritual, e diz assim: Jesus, já que tu está falando no negócio,
Eu tenho aqui um menino. Esse menino tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Por que ele pegou esse menino com um saquinho, com uma sacola, com um cestinho e levou a Jesus? A lógica deveria ser para que Jesus, a partir disso, fizesse um milagre. Há um tempo atrás, Jesus tinha transformado água em vinho. Eles sabiam disso, tinham presenciado isso. A lógica seria colocar diante de Jesus algo que tem, para que através daquilo que tem se tornasse a massa crítica, se tornasse o potencial para reverter uma situação. Mas observe que a fé desse homem foge da lógica de um crente, serve para a lógica de um ateu, serve para a lógica de um crente que não crê. Ele vai a Jesus e diz: Jesus, aqui tem 5 pães e tem 2 peixinhos, mas ele complementa dizendo assim: mas para que é isso para tanta gente? Tem 5 pães e 2 peixinhos, mas não serve para nada. Em outra coisa, ele está dizendo que não é possível. Ao mesmo tempo que ele diz: Jesus, eu trago algo para ti, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo que isso que eu coloco diante de ti não vai resolver o problema. Essa é a lógica que muitas vezes a nossa fé tem. Essa é a fé que eu e você temos. Nós oramos, nós falamos, nós colocamos diante de Deus, mas na verdade não cremos no que estamos fazendo. Vocês se lembram de Marta quando Lázaro ressuscitou? Ela mandou chamar a Jesus e disse: Jesus, o teu amigo, aquele a quem tu amas, está doente, vem logo. E Jesus levou ainda mais 3 dias. Quando Jesus chegou lá, ele fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E a Bíblia diz que Jesus não entrou na casa, parou um pouco antes. E alguém foi lá e disse: Marta, Jesus está aí. Ela levantou correndo, foi ao encontro de Jesus, se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, vejam só que declaração linda. Senhor, se tu estivesses aqui, eu tenho certeza que o meu irmão não teria morrido. Bota fé nisso. E ela complementa dizendo: mas também agora eu sei, diz ela. Mas também agora eu sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Ele vai fazer. Aleluia, que fé tremenda tem essa irmã. E Jesus diz assim, então: Ele vai ressuscitar Marta. E daí o que ela diz? Eu sei, na ressurreição do dia final. Eu sei, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Eu sei. O que ela queria que Jesus pedisse a Deus pelo morto, que está 4 dias morto? Ela disse: eu sei que tudo quanto tu pedires a Deus, Ele vai te dar. E Jesus disse: então, Ele vai ressuscitar. Ao mesmo tempo ela emenda e diz assim: eu sei, no último dia. Uma fé que quando pega o que tem na mão, quando pega a situação que tem, não acredita que Deus pode mudar o que tem na mão. É uma fé ilógica, é a fé de uma pessoa que não tem sentido. Lembram-se de Zacarias, o pai de João Batista? A Bíblia diz que Zacarias casou com Isabel, e o sonho deles era ter um filho, como todo casal. Hoje a coisa também é mudada, mas naquele tempo ter filhos era uma coisa muito boa, e ainda é. E eles casaram, e ali nos seus 20 anos não tinham filhos. Chegou aos 30, não tiveram filho. O tempo foi passando, veio aos 40 anos, não tiveram filho. Chegou aos 50, não tiveram filho. E a Bíblia diz que eles oravam e diziam: Deus, dai-nos um filho. Chegaram aos 60 anos dele e não tiveram filho. Quando ele estava com 70 anos... ele está ministrando diante de Deus porque ele é um sacerdote. A Bíblia diz que um anjo de Deus apareceu para ele. Eu quero que você pare e pense: um cabra está orando a vida toda para ter um filho. E um anjo aparece para ele e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, vai ganhar um filho. Ele soltou foguete, ele disse: oh, aleluia. Ele olhou para o anjo: tia, ele já estava com 70, talvez ele nem... Ele olha e diz assim: mas como? O que eu tenho hoje é uma mulher de 70 e um homem de 70. Essa é a lógica minha e sua. Nós até dizemos que temos fé, nós até cremos que Deus faz problema, mas quando nós estamos diante da nossa realidade, eu sei que você já deve ter olhado para muitas pessoas e dado solução para o problema de muita gente.
Eu sei que muitas vezes você olhou para os outros e disse, não, minha filha, acredita em Deus. Ah, isso vai passar, está doente. Não, acredita, Deus é bom. Ah, está enfrentando uma crise. Não, tu vai conseguir um emprego. A gente tem solução para o problema de todo mundo. A nossa fé é muito forte, confia. Mas quando chega conosco, nós pegamos os nossos 5 pãezinhos e os 2 peixinhos e dizemos, o que eu vou fazer com isso? Nem tu, Deus, consegue mudar a realidade da minha vida. Nem tu consegue pegar o meu emprego, o salário que eu estou, o meu desemprego, a minha crise de meia-idade, a situação, a crise desse país, a falta disso, a falta daquilo, o meu salário pouco, tu não consegue. Essa é a realidade, por isso que muitas vezes Deus permite que eu e você estejamos diante de problemas para que a nossa fé seja provada. Para que a nossa fé deixe de ser uma fé simplesmente teórica e se torne uma fé verdadeira. A fé desses discípulos era uma fé teórica. Mas Jesus, graças a Deus, como eu disse semana passada, Ele age apesar de nós. E Jesus então agora resolve solucionar o problema daqueles discípulos. E o que Ele faz? Aprenda. Precisamos aprender algumas coisas com Jesus. A primeira coisa que ele diz é, disse Jesus, faça o povo assentar-se. Por que hoje eu e você sabemos que existiam 5.000 pessoas? Se eu olhar aqui, eu sei mais ou menos quantas pessoas tem, porque todo culto nós contamos. Todo culto os diáconos contam. E às vezes a gente se reúne durante a semana para avaliar o culto, para pensar o próximo culto. E a gente pega os números e diz assim, tinham 780 pessoas no culto. Tinham 1.030 pessoas no culto. A gente às vezes diz assim, mas parecia que tinha mais, parecia que tinha tanto. Mas houve uma avaliação. A primeira coisa que Jesus diz, para que você tenha um milagre na sua vida financeira, na questão do seu sustento, na questão de manter a sua casa, é avaliar. Você precisa avaliar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, manda esse povo sentar, vamos organizar as coisas, vamos botar ordem na casa. Tem gente que está querendo um milagre de Deus na sua vida financeira, na sua vida material, mas se Deus perguntasse qual é o teu problema, quanto tu precisa, Ele nem sabe quanto Ele deve. Ele nem sabe quanto ele gasta, ele nem sabe quanto é que custa as suas contas, ele não sabe quanto ele ganha, ele não consegue gerenciar os números. É preciso uma avaliação, precisamos avaliar até mesmo para pedirmos um milagre. Quanto mais você avalia qual é a necessidade do milagre, Jesus mandou separar, sentar em grupos de 50, e alguém sentou eles em grupos de 50 e chegaram, Jesus, a multidão está para mais do que nós pensávamos. Eu olhei por cima, achei que tinha umas 3.000 pessoas. Mas agora tu precisa transformar isso em 5.000 pães no mínimo. A avaliação. Avaliar de uma maneira clara, concisa, sem paixões, a nossa realidade. A segunda coisa, a Bíblia diz que Jesus, depois de mandar o povo sentar, Ele tomou o pão. O texto diz que Jesus tomou o pão. Infelizmente, é o que muitos não estão fazendo hoje. Às vezes surge uma oportunidade, às vezes surge um emprego, às vezes aparece o pão, mas ele não quer começar por baixo. Ele já quer ser gerente, ele já quer ser diretor, ele já quer ser o Bill Gates, ele já quer ser um dos milionários da Forbes. Ele não quer suar o topete. A oportunidade chega, mas ele prefere outras. Jesus fez uma coisa irracional. Jesus fez uma coisa totalmente ilógica aos nossos padrões. Hoje pela manhã eu disse, imagina as pessoas que estavam mais próximas de Jesus. Quando os discípulos começaram a separar o povo perguntou, por que estão mandando a gente sentar de 50 em 50? Porque o povo sempre é metido, ninguém gosta de fazer. Vocês não. Mas a gente começa a dizer, senta aqui, por que senta aqui? Eu queria... Senta-te, senta. Mas por quê? Vai ter lanche. Se vai ter lanche, eu até sento. E senta para cá. E todo mundo começou a sentar assim, e alguns procuraram os grupos mais perto de Jesus. Mas daqui a pouco alguém, talvez que nem um Gilberto da vida, ia dizer assim, mas eu não vi
carroça nenhuma aí. Olha essa gentaiada que tem aí, tia. Eu não vi, não tem cesto nenhum, não tem nada. De onde vão tirar comida? Nós fizemos um sábado da liderança semana passada, e quando a gente encerrou, tinha um coquetel ali atrás. Quando eu olhei a quantidade de coisas no coquetel e a quantidade de gente, eu disse, Jesus, tem que multiplicar. E os primeiros, quando viram aquilo, o que fizeram? Encheram bastante a vasilhazinha, sempre para garantir. É o mesmo espírito daquela gente. Aqueles primeiros olharam assim e disseram, o que esse homem vai fazer? Gente, vocês imaginam aquela pedrinha que estava ali, os mais pertos dizendo assim, esse homem, pirou na batatinha, são toda essa gentarada, e ele tem um saquinho desse tamanhinho, com 5 pães e 2 peixes. Jesus fez algo totalmente irracional. Ele disse, é pouco, mas é melhor do que nada. Será que eu e você estamos pegando pouco e colocando nas mãos de Jesus? Ou nós estamos querendo primeiro o muito? Conheci a história de um homem que era um empresário e a sua empresa faliu. Ele era um empresário e os seus negócios foram ao ponto que ele faliu. E nessa situação de falência, ele conheceu a Jesus. Ele entrou numa crise muito grande, ele conheceu a Jesus e experimentou a salvação de Deus. E agora ele decide procurar um emprego. Ele bota a sua melhor roupa, o seu melhor terno. Ele vai em uma grande empresa e vai falar com o gerente e diz assim, eu estou procurando uma colocação, currículo embaixo do braço, apresenta o de gerente. E o gerente olha o seu currículo, olha a sua experiência, a sua qualificação e diz, olha, você tem um currículo muito bom, você é uma pessoa extremamente qualificada, mas eu quero dizer para você que, infelizmente, a vaga que nós temos é para vigia. Nós não temos outra qualificação a não ser vigia. Aquele homem se levantou, apertou a mão do gerente, saiu da sala, foi até um banheiro que tinha, tirou o terno, tirou a gravata e voltou naquela sala e disse, eu quero essa vaga de vigia. Aquele homem olhou para ele e disse, poxa vida, essa sua determinação me impressionou. Eu vou lhe dar algo um pouquinho melhor do que vigia. E assim ele começou a sua vida. Às vezes, nós estamos agindo de uma forma que nós não pegamos o que temos nas mãos. Nós queremos olhar o que os outros têm nas suas mãos. Nós queremos olhar a realidade de outras pessoas e desprezamos aquilo que está nas nossas mãos. E Deus está querendo fazer um milagre. Jesus mandou o povo avaliar, organizar a casa. Ele viu o que ele tinha, pegou o que ele tinha nas suas mãos, e o texto nos diz que ele deu graças ao Senhor. Quando é que o milagre aconteceu? Foi quando Jesus pegou um pão e disse, Deus, eu te dou graça porque eu estou diante de 5.000 pessoas, mas eu tenho nas minhas mãos 5 pães. E começou a partir os pães baseado num coração agradecido a Deus, porque ele tinha pelo menos nas suas mãos 5 pães. É isso que Deus está querendo dizer a mim e a você, que nós precisamos avaliar a situação, nós precisamos pegar o que Deus tem colocado diante de nós, agradecemos a Deus, e em seguida ele começou a distribuir. O que Jesus fez? Ele começou a partir e dar a cada parte aquilo que precisava. Ele começou a transmitir, a distribuir, simplesmente porque ele pegou o que tinha e viu quais eram as necessidades. Deus está querendo que eu e você paremos, avaliamos e começamos a pegar o pouquinho que temos e começarmos a distribuirmos com prioridade. Se as coisas estão apertadas, se as coisas são poucas, vamos ter prioridades. Gente, tem pessoas que vivem devendo para Deus e todo mundo, mas eles não abrem mão de certas futilidades. Às vezes vem para a gente ajudar pessoas que estão passando necessidade, mas eles não abrem mão de uma TV por assinatura. Eles não, bem capaz que eu vou ficar sem ver o meu gauchão direto, o meu brasileirão direto e não sei mais o quê. Mas não tem condições de pagar outras coisas. Mas não abre mão disso e daquilo outro, futilidades. Jesus pegou o que tinha e começou a distribuir segundo as prioridades. Essa é a realidade. Com gratidão distribua. É salário mínimo? É pouco? É. Mas distribua segundo as prioridades. Ainda disse hoje de manhã, o irmão Jair me chamou para conhecer o carro novo dele. Um homem aposentado com uma mulher aposentada, 2 velhinhos.
E está ali com um carro estralando de lindo, e sem dever nada para financeira nenhuma. Isso é milagre? É milagre, é Deus. Mas são pessoas que aprenderam a colocar em prática alguns valores e alguns princípios. E tem alguns, gente, que ganham N vezes mais. E tudo que tem está pendurado. Tudo que tem, quando tem. Porque não conseguem viver de uma forma de distribuir, de quitar. Pegue um pouquinho e comece a pagar as suas contas. Pegue um pouquinho e comece a administrar. Por isso que Jesus encerra dizendo assim aos discípulos, todo mundo comeu, eu imagino. Gente, tem aquela brincadeira que diz, crente não bebe, mas come, que é um condenado, né? Eu imagino que eles lá comiam bastante também. Beber não tinha. Lá, essa região de Tábica é uma região que tem 7 fontes, então tem muita água. Até hoje existem 7 fontes lá. E é até bonito de você ver que a água, ela jorra assim, sai do meio das pedras, e é muito bonito de ver. Então, água tinha. A Bíblia diz que eles comeram tanto, 5.000 pessoas, gente, comendo pão e peixe. Mas o que Jesus disse? Olha, eu fiz um milagre. Eu multipliquei, mas eu quero que vocês recolham o que sobrou, para que nada se perca. Jesus está dizendo, salário mínimo é pouco, não é o salário do Bill Gates, mas não desperdice, economize, aprenda a gerenciar, em nome de Jesus vai sobrar. Em nome de Jesus vai dar certo, se você colocar em prática isso. Tem pessoas que vivem a sua vida e não percebem que precisam ter esse cuidado, porque as coisas não são infinitas. É preciso administrar. Jesus disse, não quero desperdício. E isso é tão verdade, que Deus, através de Jesus, nos ensina a vivermos uma vida equilibrada em todas as áreas. Precisamos aprender a vivermos uma vida equilibrada com bom senso. Por isso, nessa noite, eu digo a você, você precisa, eu preciso, nós precisamos aplicar esses princípios em nossa vida. Talvez você esteja enfrentando uma situação, talvez a pergunta que você esteja se fazendo é, onde eu vou comprar pão? Como eu vou manter a minha casa? Como vai ser o meu futuro? A crise, as notícias, a recessão, o desemprego. Deus está permitindo para que eu e você percebamos que as nossas soluções muitas vezes não são as soluções de Deus. Ele quer interferir com um milagre na minha e na sua vida. Ele quer que eu e você aprendamos a entender que antes do problema ser nosso, é dele, e ele já havia percebido. Ele quer que eu e você revelemos e demonstremos a qualidade da nossa fé. Foi o que o Deide falou, que muito propriamente a primeira coisa, às vezes, é que a nossa fé é reter, é segurar, é nos fecharmos. E a Bíblia diz, aquele que retém, até o que retém ele vai perder. Então nós precisamos aprender com Deus, a andarmos na presença de Deus com esses princípios. Mas, acima de tudo, eu quero que você leia no verso 14, quando diz, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E o verso seguinte diz, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando as pessoas encheram a barriga de pão e de peixe, disseram, está aí o cara, tia. Eu preciso de um Deus desse, eu preciso de um solucionador desse, eu preciso aquele que multiplique os meus ganhos, me dê uma solução. As igrejas estão cheias, existem pessoas vendendo essa ideia de um Deus que resolve os nossos problemas em todas as áreas. E isso é verdade até certo ponto, mas observe que quando aqueles homens decidiram fazer de Jesus apenas um solucionador de problemas financeiros, um Deus que abençoasse os seus ganhos, um Deus que multiplicasse a sua semente, a sua despensa, Jesus os deixou sozinho e foi para o monte. Deus não quer ser um solucionador de problemas nas nossas vidas apenas. Ele quer ser rei no meu e no seu coração. Por isso eu digo a você, essa palavra que hoje falo é de um Deus que muda.
É um Deus que intervém, é um Deus que faz milagre. Essa igreja é testemunha do milagre de Deus. Até hoje, quando nós paramos para ver a contabilidade humana, a realidade humana, nós dizemos, é Deus. Quando começamos a construir esse pavilhão aqui, demos um passo de fé. Me lembro até hoje, eu e o Celso marcando cada 6 metros, cada coluna dessa aqui tem 6 metros. E quando fomos marcar uma, eu disse, quem faz 36 faz 48, vamos lá? Vamos. Como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. Despichamos a coisa e marcamos. E de onde viria o dinheiro? De onde viriam os recursos? Colocamos diante de Deus e dizer, Deus, o que nós temos é isso. Precisamos de um milagre de Deus. E hoje você está sentado lá naquela parte que não era para existir. Mas Deus honra quando um homem e uma mulher entendem, compreendem os seus princípios. Mas Ele não quer ser um Deus que apenas alarga a nossa casa, nos dá um carro novo, que abençoa o nosso trabalho e faz prosperar. Ele quer matar a nossa fome existencial, como as meninas acabaram de ensinar essa coreografia. Ele quer mudar o nosso interior e também fazer milagres na nossa vida, no nosso sustento. Você crê nisso? Vamos orar. Feche os seus olhos. Você está diante de um problema impossível? Você está diante de algo insolúvel? Creia que Jesus muitas vezes nos coloca nessa situação para experimentar a nossa fé. E talvez você não tenha percebido o que você tem na sua mão. Você está como Filipe dizendo, Senhor, o que eu preciso é de 200 denários. Ou talvez você esteja como André dizendo, mas o que eu tenho é tão pouco, não dá para fazer nada. Talvez você esteja como Marta, orando, mas ao mesmo tempo duvidando. Talvez se Deus dissesse hoje para você, filho, o que você quer? A tua oração foi ouvida, você ia dizer assim, mas eu nem sei o que eu estou orando. Porque às vezes a gente ora, Deus abençoa a minha vida, Deus abençoa. Deus está nos dizendo, seja o específico, avalie, perceba a sua realidade. Pai, nós te damos graça porque Tu tens sido um Deus bom para conosco, a Tua misericórdia tem nos alcançado. Está diante de Ti a Tua igreja, o Teu povo. E eu te peço agora que o Espírito Santo possa iluminar o coração de uma maneira que eles compreendam aquilo que eu não consegui transmitir. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence, que fala, que mostra. Que todos possam agora, Senhor Jesus, ter um coração agradecido. Possam ter agora, Senhor Jesus, a sua mente aberta para fazer uma avaliação. Pegar aquilo que tem nas suas mãos e colocar diante de Ti em gratidão. Porque o milagre de Deus acontece quando nós começamos a distribuir. Quando começamos a fazer as coisas da maneira de Deus. Traz agora, Pai, compreensão em nome de Jesus. Eu convidaria todos a ficarem de pé agora, nós vamos orar. Mas antes de Jesus solucionar o seu problema financeiro, a sua necessidade, Ele quer ser Senhor na sua vida. Feche seus olhos. E se você está aqui nessa noite e gostaria de dizer, Jesus, antes de resolver os meus problemas, eu quero que Tu reine na minha vida. Porque quando Tu reina na minha vida, Senhor, todas as outras coisas serão acrescentadas. O próprio Cristo diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você quer Cristo na sua vida? Você quer fazer o reino no seu coração? Levante a sua mão bem alta, eu quero orar com você. Isso, temos inúmeras mãos levantadas. Deus abençoe, pode baixar a sua mão. Talvez você seja membro dessa igreja e você esteja vivendo uma crise, uma situação onde essa inquietação está forte no seu coração. Eu quero orar com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Aí onde você está, fale com Deus agora. Diga, Deus, me ajuda, me acrescenta fé. Porque talvez a solução de Deus já esteja batendo na sua porta, mas você está querendo algo mais, você está querendo algo maior, você está querendo algo segundo a tua solução. Mas busque a solução de Deus. Não rejeite o que Deus está fazendo, não rejeite o que Deus está colocando diante de você. Pai, eis aí a vida dos teus filhos.
Esse que levantaram as suas mãos convidando a Ti para ser Senhor e Rei nas suas vidas. Vem, estabelece a Tua vontade. Vem e salva. Vem e faz o milagre. Não seja apenas um abençoador, mas seja o Senhor da vida dessas pessoas. Colocamos a vida do Teu filho e da Tua filha, desse pai de família, dessa mãe de família, desse que está enfrentando uma crise, desse que está tendo dificuldades na sua vida profissional, na sua vida, Senhor, na sua vocação, no seu negócio. Deus, acrescenta fé, dá-lhe graça para que possa fazer a avaliação, dá-lhe graça para pegar aquilo que tem nas suas mãos, e em nome de Jesus, aleluia, poder distribuir, poder sanar, poder fazer com que as coisas sejam feitas da maneira de Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, crendo no poder do Senhor, aleluia. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. Uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia. A Ti, Jesus, toda a honra, a Ti, Jesus, toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar-se, por gentileza, apenas um instante. Você que convidou Jesus para ser Senhor e Rei na sua vida, procure essas pessoas que estão com esse colete cor de laranja. Elas vão lhe dar gratuitamente um CD e uma literatura para que você leia, saiba mais a respeito de Jesus. E você é sempre bem-vindo em todas as nossas reuniões. Pastor David. Eu gostaria de convidar o seu Jarbas e a Dona Maria Machado e Jarbas Machado a passar aqui na frente por um instante. Estão aí? Isso. Vocês conseguem nos enxergar aqui agora sentados, né? Eu com 1,70 m, talvez com um pouquinho menos, né, seu Jarbas? Pode passar aqui do ladinho. Queridos, pode virar lá para eles, isso. Vem aqui do ladinho aqui. Não vou eu separar o casal, né? Fica do lado da esposa, isso. Queridos, esses queridos estão fazendo hoje 50 anos de casados. Dia desses, pode glorificar o Senhor. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Dia desses, uma pessoa falando comigo disse: pastor, lá no meu emprego eu disse que eu tinha 5 anos de casados. E eles ficaram apavorados diante da realidade que a sociedade tem vivido e vivenciado, gente. Quem dera com 50 anos, né? Por isso eu convido você a ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar pelo seu Jarbas e pela Dona Maria, essa data especial nas suas vidas, e logo depois estaremos nos despedindo. E que você possa também tomar como exemplo lá na sua casa. Isso não significa que nesses 50 anos não tiveram dificuldades e qualquer coisa nesse sentido, né? Muito pelo contrário. Mas o compromisso, gente. O que faz um casamento prosperar? Ter Jesus e também ter um compromisso de fidelidade um para com o outro, amém? Levante a sua mão para cá nesse instante, oramos a Deus. Pai, obrigado, Deus, pela vida do seu Jarbas, obrigado pela vida da Dona Maria, Pai. Que o Senhor tenha concedido mais um ano de casado, bodas de ouro, 50 anos, que dádiva, que graça. E Deus, que o Senhor continue prosperando anos e mais anos de vidas, que venham tantas outras bodas sobre as suas vidas. Em o nome de Jesus nós abençoamos o lar, a família, o casamento. Sabemos, Pai, que isso não é isenção de dificuldades, mas, Pai, que o Senhor esteja abençoando, sustentando, trazendo milagre aonde quer que haja necessidade. Em o nome de Jesus, nos despede também na Tua graça, na Tua paz, na Tua igreja, e nos dá uma semana abençoada, um próximo final de semana, a nossa ceia completa da Tua presença, em nome de Jesus e para a Tua glória, amém, aleluia, glória a Deus. Estamos despedidos na graça e na paz de Jesus. Em Ti eu posso